explicação do porquê que o Ozaru é mais poderoso do que o Super Saiyajin? O primeiro Super Saiyajin Deus foi morto por um Ozaru em combate direto. Combate direto. O primeiro Super Saiyajin Deus foi morto por um Ozaru. Combate direto. Primeiro critério. Se você concorda que o Gohan Super Saiyajin 2 é mais forte do que o Cell com base no resultado da luta, você concorda que o Ozaru é mais poderoso do que o Super Saiyajin Deus com base no resultado da luta. Não necessariamente mais forte do que o Super Saiyajin Deus, mas com certeza mais forte do que o Super Saiyajin 1, porque sempre tem um mimimi. Sempre tem isso aqui, ó. Ai, mas o Shenlong disse que ele só foi morto ao perder a transformação. Se o Super Saiyajin Deus foi morto ao perder a sua transformação para um Ozaru, foi porque ele não foi poderoso o suficiente para matar um Ozaru antes do poder dele se esgotar. Se o Super Saiyajin Deus não foi poderoso o suficiente para matar o Ozaru antes do poder dele se esgotar, por que o Super Saiyajin 1 seria poderoso o suficiente para matar um Ozaru? Ah, mas é só cortar o rabo dele. Ou seja, só o Ozaru deixar de ser Ozaru, né, dessa aí. De novo, se você concorda que resultado de luta é critério que define qual personagem é mais poderoso, então você concorda que o Ozaru é mais poderoso do que o Super Saiyajin 1 porque foi um Ozaru que matou o primeiro Super Saiyajin Deus. Na verdade, eles não teve um combate direto. O único argumento que o Bernardo usa é falar que o Yamozi levou um soco pro Ozaru, mas o que eu acho interessante é que o mesmo Ozaru foi derrubado com um chute. Usar esse tipo de argumento é furada. Não se pode usar algo que não sabemos o resultado da luta. O que é engraçado, ele diz que só foi um Ozaru, mas será que está certo mesmo? Vamos ver o que o próprio Shenlong diz. Saiyajin foi um salvador criado por acaso, por um grupo de Saiyajins bons, que há muito tempo questionaram as ações malignas dos companheiros Saiyajins e se voltaram contra eles. Esse salvador tinha um poder imenso e acabou com Saiyajins malignos rapidamente. Porém, logo depois, ele voltou ao normal, com todos os poderes esgotados. Vocês viram? O Shenlong disse que era vários Ozarus, não era um. Ele literalmente distorceu o que o próprio falou porque ele sabia que estava errado. E tem gente que concorda com ele. E outra, tinha vários. Então se ele perdeu a transformação, e foi morto, não foi por causa de um Ozaru, foi de vários. Porque o mesmo disse no geral, e tinha um grupo de Saiyajins maligno. O problema é que a gente não sabe quantos tinha. Comparação de feitos, gente. Sem querer provocar, mas já provocando, mas... E aí? O que vocês têm a dizer sobre essas imagens aí? Numa comparação de feitos de mesma natureza, Ozaru são mais fortes do que os Super Saiyajins. Em resultado de luta, Ozaru se mostrou superior. Em comparação de feitos, Ozaru se mostrou superior. Então vamos lá, agora. Se a gente for para feitos, o negócio fica muito pior para ele, porque nós guias. E dito que o Goku levantou 4.000 toneladas, mas o problema do mundo Dragon Ball é que levantamento de peso é muito inconsistente para a obra, mas só com isso. Já sabemos até isso o SSJ Super. Citação. Paragus afirmou que Broly possuía o mesmo poder que um Saiyajin possui quando se transforma em Ozaru, mas sem se transformar e sem perder sua mobilidade. Mesmo sem nenhuma luta anterior e sem nenhuma comparação de feitos, a citação de Paragus serviu de justificativa para que Broly aumentasse os seus poderes e superasse o Super Saiyajin Deus. Só tem um detalhe, é importante a gente frisar essa fala aqui do Paragus. Sem se transformar e sem perder a sua mobilidade. E por que é importante a gente falar disso? Vocês lembram que na saga do Céu, o Trunks se transformou num Super Saiyajin todo marombado, gigantão? O Goku também lá na Sala do Tempo. Eles mesmos chegaram à conclusão depois de que essa transformação era inútil, mesmo sendo muito mais poderosa do que o Super Saiyajin. Ou seja, por que ela é inútil? Porque ela tira toda a mobilidade do Super Saiyajin. Mas qual é mesmo a fraqueza do Ozaru que o Paragus falou? É que ele falou que o Broly estava poderoso daquele jeito porque ele acessa o poder do Ozaru sem perder a forma humana e sem perder a mobilidade, sem ficar com os movimentos lentos. Ou seja, ele está dizendo, qual é a fraqueza do Ozaru? O Ozaru é gigante, então ele vira um alvo imenso. Segundo, ele perde a mobilidade porque ele é gigante. E terceiro, ele perde a racionalidade. Ele vira uma bomba ambulante. Essa é a terceira fraqueza que o Broly não conseguiu se livrar. Tem detalhe, né? Nem cortar o rabo do Broly poderia pra fazer ele perder esse estado dele, porque nem rabo ele tem. Mas o Ozaru você ainda pode cortar o rabo dele pra fazer ele perder a transformação do Ozaru. Ou seja, remove-se as fraquezas do Ozaru, que o Ozaru fica mais poderoso do que um Super Saiyajin. O caso do Broly é bem diferente de muitos, porque é afirmado que ele fica evoluindo cada luta. Então ele na forma base superou a forma Super Saiyajin, porque ele justamente está entrando em evolução. O que eu acho interessante que nos guias, é afirmado que o Goku SSJ Blue estava empatado com o Broly Kari. Então a forma Super Saiyajin foi uma forma por Freeza fazer o Broly ficar mais forte. Vimos isso quando o próprio Goku falou por Vegeta que precisava da fusão. Então até a citação Super Saiyajin leva. Mas agora, o que é interessante, que sempre foi mostrado na narrativa que o Freeza tinha medo do Super Saiyajin, não do Ozaru, e o temos o próprio Vegeta querendo se tornar o lendário Super Saiyajin. Resultado direto do combate. Ok. Maiores feitos. Ok. Citação. Ok. Ai, mas eu discordo. Discorda? Se você discorda disso, você não pode mais usar como critério para sua análise resultado de luta, feitos e citações. Se você usa resultado de luta, feitos ou citações para fazer a sua análise, por coerência, você tem que concordar que o Ozaru é mais poderoso do que o Super Saiyajin.